Olá, meu nome é Luiz Alexandre Rassi Gabriel, eu sou médico oftalmologista, especialista em genética ocular e nós então vamos discorrer aqui um pouco a respeito do tema genética ocular. Então, a genética ocular ela pode ser definida de várias formas e uma das formas é dizer que trata-se de um departamento da oftalmologia que estuda toda e qualquer doença genética que acometa de alguma forma um sistema visual. Como é então realizada uma consulta no departamento de genética ocular? Muitas vezes o paciente fica em dúvida, ele fala, nossa, como é que é uma consulta de genética ocular? O que o médico, o que o oftalmologista vai fazer comigo lá? Então, realiza-se o exame clínico, o qual é composto pela realização de uma anamnese bastante detalhada. A anamnese nada mais é do que a colheita da história do paciente, o que o paciente tem a dizer sobre os seus sinais, os seus sintomas, adicionado de um exame físico ocular completo, ou seja, daí o exame observando os tecidos oculares, além do que o paciente contou. Então, isso é o exame clínico completo oftalmológico que é realizado no departamento de genética ocular, ressaltando-se na história do paciente algumas particularidades, tais como as informações da família. Por quê? Porque uma doença genética, muitas vezes, ela tem um caráter e tem padrões de hereditariedade específicos que nos ajudarão a entender melhor a doença que o paciente apresenta. Ademais, alterações extraoculares são também importantes e devem ser pesquisadas durante a consulta. Por quê? Porque diversas doenças genéticas que acometem o sistema visual acometem também outras partes do organismo. Então, isso também é importante no esclarecimento da doença, no tipo de gene que causa essa doença e que vai impactar no diagnóstico, no prognóstico, no tratamento, se existir algum tratamento. Então, basicamente esta é a consulta genética ocular, de uma forma que no final nós estabelecemos uma hipótese diagnóstica clínica, ou seja, uma hipótese diagnóstica baseada no que o paciente sente e no que o paciente apresenta em seu exame físico, ocular ou extraocular também. E finalmente, a hipótese diagnóstica clínica, ela é então confirmada, ou nós pelo menos tentamos confirmar essa hipótese diagnóstica clínica, realizando-se um teste genético, a fim de estabelecer uma relação de causa e efeito mais fidedigna, descobrindo-se um gene mutado que está causando estas alterações no paciente, ou mais de um gene, ou então alterações cromossômicas que podem estar causando essa doença genética ocular. Muito bem. E quais seriam então alguns exemplos de doenças genéticas oculares? Então, existem diversos exemplos, existem aproximadamente mais de 4.000 doenças que podem gerar alterações genéticas nos olhos. Então, nós podemos ressaltar a síndrome de Marfan, que é uma doença genética que afeta o cristalino, em que o cristalino do paciente, cristalino nada mais é do que aquela lente que nós temos dentro dos nossos olhos e que quando muitas vezes o paciente tem mais idade, essa lente vai ficando opaca e ela é então substituída por uma lente intraocular artificial, ao que nós chamamos de catarata. Então, quando o paciente diz, eu operei minha catarata, ele nada mais fez do que extrair o seu cristalino e substituí-lo por uma lente intraocular. Então, a síndrome de Marfan é uma doença que causa uma luxação ou uma subluxação desse cristalino, ele é mal posicionado. E além disso, nesta síndrome de Marfan, o paciente tem também alterações cardiovasculares. Então, esse é um exemplo de uma doença genética ocular. Outros exemplos seriam cataratas congênitas, algumas nós sabemos que são genéticas, glaucomas congênitos, alguns nós sabemos que são genéticos também.
retinose pigmentar, que é uma doença genética que afeta a retina. A retina é um tecido que fica no fundo do olho e é um tecido que recebe os raios de luz e transforma essa energia luminosa em energia elétrica, e essa energia elétrica então ela leva as informações visuais lá para o cérebro. Muitas vezes na retinose pigmentar então a retina tem um defeito genético e o paciente passa a ter uma dificuldade de visão noturna, ao que nós chamamos de nictalopia, e também a dificuldade em sua visão periférica. Ele tem uma constrição do seu campo de visão periférica. Então, a grosso modo, isso seria o que ocorre em um paciente com retinose pigmentar. Existem diversos outros exemplos, mas estes são apenas alguns aí que nós podemos frisar. Bom, continuando, o que é então o exame molecular? Então, testes genéticos, como nós já ressaltamos, são aqueles em que nós procuraremos identificar um gene ou mais de um gene, ou alterações não em um gene, mas em um pedaço de cromossomo, que justifique a alteração clínica apresentada pelo paciente. E vários são os tipos de testes genéticos disponíveis hoje. Ou seja, para cada caso haverá uma indicação mais adequada de um teste genético específico. Além disso, é importante ressaltar quais seriam as vantagens, qual seria a importância de se realizar e de se confirmar uma doença genética molecularmente, ou seja, através de um exame que ateste e mostre que determinado gene ou determinado defeito cromossômico é o causador da doença. Então, quais são as utilidades destes exames moleculares? Primeiro, confirma-se de forma mais convincente a nossa hipótese diagnóstica clínica. Hipótese diagnóstica clínica é aquela em que o diagnóstico é feito baseando-se apenas nos sinais e nos sintomas apresentados pelo paciente. Então, a primeira utilidade seria corroborar o diagnóstico, a hipótese diagnóstica clínica. Segunda utilidade do exame molecular é, então, definir, sabendo-se a causa molecular exata, se existe ou não algum tratamento para aquele gene em questão. Como, por exemplo, terapias gênicas, em que um gene correto, sem mutações, é inserido no tecido do paciente. Além disso, outra utilidade é definir se existem medidas que retardem a evolução, a progressão da doença genética em questão. E além disso, definir se existem medidas que o paciente muitas vezes está realizando e que piorem a sua doença. Então, dessa forma, nós podemos recomendar situações que são benéficas ao paciente e proscrever, ou seja, inibir situações que às vezes o paciente realiza achando que está fazendo um bem e muitas vezes está piorando, acelerando a evolução de sua doença. Além disso, a definição de prognóstico é importante também nesse momento, porque muitas vezes um gene é responsável por determinada doença genética e muitas vezes essa mesma doença genética pode ser causada por diferentes genes. E para alguns desses genes a evolução da doença é mais agressiva, para outros destes genes a evolução é mais branda. Então, nós podemos traçar desta forma um raciocínio prognóstico. O que é prognóstico? Prognóstico nada mais é do que uma tentativa de prever como é que esta doença se comportará em um futuro próximo, em um futuro não tão próximo assim. Ou seja, será que essa doença ela é mais agressiva? Será que ela é mais branda? Então isso também pode ser respondido de uma forma mais convincente quando nós temos um diagnóstico genético molecular.
ou seja, a definição de um gene específico ou de uma alteração cromossômica específica por trás dos sinais e sintomas que o paciente apresenta. E além disso, a sexta utilidade de um teste molecular é a definição de probabilidades de se transmitir a doença a nossos descendentes, ou a probabilidade de que o irmão ou irmã do paciente venham a apresentar a mesma doença genética dali a algum tempo, ou seja, uma definição de probabilidades nesse sentido. Muito bem. Além disso, quais seriam as formas de tratamento disponíveis existentes para doenças genéticas oculares? Então, dependendo da causa da doença, dependendo da doença genética ocular, diferentes abordagens terapêuticas podem ser listadas. Então, vamos começar das mais simples e irmos em direção às mais complexas. Então, muitas vezes, terapias dietéticas, ou seja, restrições alimentares, restrições nutricionais, podem retardar, podem inclusive paralisar a evolução de uma doença genética. Um exemplo disso é uma doença denominada doença de Refsum, que é uma doença genética que causa nos olhos uma retinose pigmentar, mas apresenta também alterações sindrômicas extraoculares, tais como arritmias cardíacas, defeitos esqueléticos, principalmente em mãos e pés, e essa é uma doença em que a restrição de um nutriente denominado ácido fitânico melhora bastante a evolução e o prognóstico do paciente. Então, isso seria um exemplo de uma terapia dietética. Em seguida, terapias farmacológicas. Então, por exemplo, existe uma outra doença genética ocular denominada retinosquise juvenil, em que o paciente pode ter a formação de cistos em sua mácula. Mácula é uma região central da retina. E esses cistos, então, preenchidos por um líquido, podem ser tratados com uma classe de medicamento denominada inibidores da anidrase carbônica. Esses medicamentos podem ser dados por via oral ou, inclusive, por administração tópica com uso de colírios. Então, isso é um exemplo de uma terapia farmacológica no sentido de resolver esta retinosquise, este edema macular nesta doença genética denominada retinosquise juvenil. Ainda existem, agora em terceiro lugar, terapias de reposição enzimática. O que é isso? Então, são doenças genéticas em que o gene mutado ele afeta a formação de uma enzima e, uma vez defectiva, uma vez defeituosa, esta enzima gera no paciente uma série de sinais e sintomas. Um exemplo disso são as mucopolissacaridoses. Essas doenças, então, são causadas por um problema enzimático. E estas enzimas, em alguns tipos de mucopolissacaridoses, podem ser repostas de forma intravenosa. Então, o paciente recebe semanalmente, em algumas situações, essa reposição de enzima e passa, então, a retardar a evolução de sua doença ou mesmo frear completamente esta evolução. E em seguida nós temos terapias gênicas, que, como eu já disse, funcionam em algumas doenças genéticas em que o gene tem um defeito e aí nós então inserimos no tecido defeituoso do paciente ou em sua corrente sanguínea o gene sem aquele gene que o paciente tem o defeito, só que um gene novo, sem defeitos. Então o paciente pode recobrar o seu metabolismo tecidual com este novo gene. Além disso, transplantes. Por exemplo, se nós tivermos uma doença genética que afete a córnea, então nós sabemos que a córnea pode ser transplantada. Então isso é uma forma de terapia cirúrgica através da troca do tecido afetado. Próteses biônicas. Então, talvez vocês já tenham ouvido falar nas retinas biônicas ou próteses retinianas, em que a retina apresenta uma doença
e a retina então é trocada, ela recebe uma prótese que faz as vezes daquela retina que tem uma alteração. E finalmente, com as combinações de todas essas terapias, dessas 7 formas de terapias que eu acabei de relatar. Então, aqui nós acabamos de dar um panorama do que é a genética ocular, de como ela atua hoje em dia, como se faz o exame clínico do paciente, exemplos de doenças, o que é o diagnóstico molecular, para que ele serve e as formas de terapia disponíveis. Muito obrigado pela atenção, espero ter sido claro nesta apresentação e quaisquer informações adicionais vocês podem encontrar no site www.luisgabriel.com.br.